Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinha consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de que quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Hoje celebramos a memória de 2 santos, São Cirilo e São Metódio. São Cirilo foi monge e São Metódio foi bispo. Eles foram enviados para os eslavos, aquela região da Rússia, ali está a Eslovênia, né? A Cracóvia, aquela região ali, para evangelizar os povos de lá. E a dedicação deles foi tal que eles traduziram os evangelhos na língua eslava, a liturgia na língua eslava. Inclusive eles têm até uma própria liturgia que Roma aceitou, e eles celebram a missa do rito deles eslavo. Foram 2 homens que realmente fizeram da sua vida uma oferta e colaboraram com o anúncio do Evangelho àquelas nações. Por isso que hoje a igreja faz a memória destes 2 homens, mas não é só para lembrar que eles viveram isso daí. Fazer memória de um santo não é só recordar o que ele fez, mas praticar o que ele viveu. Ou encontrar dentro de nós a força que precisamos para levar o Evangelho até o fim. Como nós ouvimos no Evangelho de hoje, os discípulos tinham levado apenas um pão e Jesus começa-lhes a falar, dizendo para eles tomar cuidado com o fermento dos escribas e dos fariseus, e de Herodes, né? dos fariseus e de Herodes. E eles vão pensar: é porque nós só trouxemos só um pãozinho. Eles tinham acabado de vivenciar essa experiência dos pães que Jesus multiplicou, que alimentou tantas pessoas, e que ele fez eles recordarem esse acontecimento e dizer para eles: por que vocês ainda estão preocupados com a falta de pão? Então essa recordação que Jesus faz para eles é para mostrar para eles que eles ainda não tinham uma confiança firme e segura em Jesus. Eles ainda estavam presos nas coisas. E quando se trata do fermento dos fariseus e de Herodes, eles queriam um Messias nacionalista, um Messias nacionalista e político. Herodes queria um Messias político e os judeus queriam um Messias nacionalista. E vem um Messias que não é nenhum dos 2 lados. E por isso que a dificuldade deles
por causa dessa contaminação que eles tinham no coração, eles ainda não conseguiam enxergar Jesus como o Messias enviado por Deus. Então Jesus como que tira uma carapaça, ou tira uma parede, um muro que está à frente deles, para que eles enxerguem que não é porque trouxeram um pão só que eles vão passar fome, não. Se ele multiplicou 5 pães para 5.000 e tantas pessoas comeram, não vai multiplicar um pãozinho? Meus irmãos, como que está a nossa fé em Deus? Que tudo pode, que tudo é possível. Será que nós ainda nos alimentamos do fermento do mundo, que tenta roubar de nós a força do Evangelho em nossa vida, o vigor da nossa fé, e fazer pensar como eles, agir como eles, a viver como eles? A uma vida longe de Deus, distante de Deus, confiante nas suas próprias forças, nas suas próprias capacidades, e não em Deus. Qual é o fermento que ronda a sua vida e tira de você a fé na oração, a fé na palavra de Deus, a confiar em Deus acima de tudo? Qual é o fermento? O que ronda a sua vida, que rouba dela aquilo que realmente te dá vida, que é a fé em Deus, a graça de Deus em você, em todo o seu ser? Nós precisamos pensar nisso. E precisamos renovar a nossa confiança em Deus, a nossa fé em Jesus. Jesus falou que é assim, então é assim, não vai ser diferente. Se Jesus diz para eu amar o meu irmão, é para eu amar o meu irmão e fazer de tudo para que ele cresça, para que ele seja promovido na vida, encontre gosto pela vida, e não eu trabalhar no sentido de prejudicá-lo. Bate aí na sua cabecinha, faz memória de quantas palavras de Deus você já ouviu, de quantos ensinamentos do Evangelho já chegou nos seus ouvidos. E eu espero que tenha chegado no coração, porque se chegou só nos ouvidos, é fácil de esquecer, mas se chega no coração, não esquece nunca. E o objetivo da palavra de Deus não é ficar só nos miolos, mas é chegar no coração, quer dizer, chegar na nossa vida, nós colocarmos ela em prática. Por isso que a nossa vida de fé tem que ser uma vida tão segura, tão firme, que nada, nenhuma situação, nenhum problema, nenhuma limitação, nada nos tire a confiança em Deus, que tudo pode. Reconciliai-vos com Deus, voltai para Ele o vosso coração. Não seja como aquela geração que endureceu o coração, que se rebelou contra Deus, que optou pelo pecado, pelo crime, pela destruição e não pela vida, e que mereceu um castigo, o dilúvio. Mas que nós notamos nesse acontecimento, não olhemos só para a tragédia. Aquele povo pecou, por isso Deus mandou o dilúvio sobre ele. E como muitas interpretações que as pessoas fazem, esse câncer, ou essa doença, ou essa enfermidade, ou essa situação surgiu na minha vida, porque eu fui pecador, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas não confia na misericórdia de Deus, não se abre a Deus, não abre o coração a Ele, não se deixa ser curado por Ele. Não quero que faça essa leitura, de que todas as dificuldades nossas são castigo de Deus, são consequências da nossa própria vida. Se nós fizemos o bem, colhemos o bem. Se nós fazemos o mal, colhemos o mal. Às vezes fazemos o bem e colhemos perseguição, colhemos rejeição, colhemos uma série de coisas, mas nós fizemos o bem e nós devemos nos alegrar por ter feito o bem. Porque o bem é agradável a Deus e Deus olha para quem faz o bem. Quem no meio dessa multidão toda de pecadores encontrou graça diante de Deus? Noé. E eu espero que você, meu irmão, minha irmã, seja essa pessoa que encontre graça diante de Deus. Não se compare com ninguém, mas tenha fé suficiente. Busque crer mais em Deus, confiar mais nele,
do que em você mesmo e no que andam dizendo nos seus ouvidos, do que o fermento do mundo, que ele entra com muita facilidade na nossa vida, no nosso coração. E renove a sua fé, renove a sua confiança em Deus, porque Deus vai, a partir de você, fazer um mundo novo, como fez com Noé. Ele se arrependeu, né? Mandou vir o dilúvio, mas ele também teve compaixão e misericórdia e salvou a humanidade através de Noé. Nós podemos ser outros Noés nos dias de hoje, no meio desse mundo que parece que só tem pecado. Mas e os bons, os santos, os verdadeiros homens de fé, onde estão? Nós precisamos mostrar eles. Eles precisam aparecer, porque senão nós vamos pensar que só existe pecado. Mas existem os homens e mulheres que acreditam em Deus, que confiam em Deus e que esperam nele. É esses homens e essas mulheres que eu hoje conclamo vocês a serem. Homens que Deus olha e se agrada, mulheres que Deus olha e se agrada de você. Por isso, creia em Jesus, creia em Deus. Busque uma vida de intimidade com Ele e cresça na graça e no conhecimento dEle. E sua vida será transformada, como foi a vida de Noé, como foi a vida dos discípulos, como foi a vida de São Basílio e seu companheiro. E que nós hoje sejamos essas vidas em que Deus encontra em nós resposta ao seu amor e à sua misericórdia, e nós produzamos muitos frutos. A Ele seja dada a honra e a glória e o louvor pelos séculos sem fim. Amém.